Sejam muito bem-vindos ao canal InvestTech, o canal que te ajuda a entender mais sobre esse mundo maravilhoso de TI, de Big Data, de Cloud Computing, de blockchain e também de investimentos, juntando tudo isso. Vamos lá, pessoal. Bom, esse é o primeiro episódio, seguindo o nosso plano de ataque. Eu sou o host do seu canal, meu nome é Conrad Pérez. Seguindo o nosso plano de ataque, nós vamos falar agora sobre alguns projetos de moedas criptográficas promissores. Tá? Bom, antes de falar das moedas criptográficas em si, é só importante deixar claro um conceito. Esse vídeo ele vai falar um pouco sobre não só os elementos técnicos, mas os elementos também de negócio. Os elementos de gestão, por que as empresas criaram esses projetos maravilhosos e por que elas estão tão bem sucedidas nesse processo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no balangodango e no gostei, porque criar esse material deu bastante trabalho. Foi bastante pesquisa que foi feita, fora o trabalho de edição e escrita, né, desse material todo. Bom, antes da gente falar das moedas em si, é importante falar um pouco da tecnologia, né? Toda essa tecnologia ela só foi possível graças a dois conceitos que estão revolucionando, né, têm revolucionado o mundo da internet, né? Enfim, todos os profissionais de TI e as empresas já estão falando que é a segunda revolução da internet. Um rápido disclaimer: não vai existir recomendação nesse vídeo, há apenas uma análise de mercado e análise dos projetos do ponto de vista de TI e também se eles legitimamente resolvem problemas do mundo real. E mundo virtual também agora. Bom, basicamente, iniciando agora do blockchain. O que é blockchain, né? Blockchain é uma tecnologia que permite que você faça uma cadeia de blocos, considerando que um bloco é uma transação. Então, essa tecnologia permite que você use por meio da criptografia. Você consegue criptografar uma entrada de dados e a saída dessa criptografia ela é armazenada num bloco. E toda vez que uma pessoa transfere um determinado ativo para uma outra pessoa ou para uma empresa, esses blocos estão interligados, eles estão encadeados. Isso é a blockchain. Tá? De uma maneira bem simplória, claro que isso requer um curso inteiro só para esse tema. O outro tema que eu vou comentar rapidamente também é sobre o Distributed Ledger. Tá? O que é o Distributed Ledger? Distributed Ledger é um conceito que, na verdade, blockchain foi criado em cima desse conceito, né? Que é basicamente uma maneira de um tipo de banco de dados distribuído em que cada nó desse banco de dados, cada nó dessa rede é uma máquina, e nessa máquina tem a cópia do banco de dados, tá, dessas transações, de todo o banco de dados, referente a essa transação, esse bloco, e para que haja confirmação dessa transação, todos os nós da transação precisam estar em consenso e usando criptografia através do blockchain. É por isso que é quase impossível que um hacker invada um sistema de blockchain, porque ele precisa invadir basicamente todas as máquinas ao mesmo tempo. Então é praticamente impossível, tá, gente? Por isso que esses projetos são tão promissores. Agora, adentrando aos projetos em si, puxar a imagenzinha aqui um pouquinho para o lado.
nós combinamos de falar desses 9 projetos, né? Porém, dependendo do tamanho do vídeo, a gente pode quebrar isso em outros episódios, tá? Bom, iniciando aqui a nossa análise, vamos falar primeiramente da primeira moeda, né? Obviamente, vamos falar do grande Bitcoin. Bom, o Bitcoin ele é a primeira moeda criptográfica de sucesso, né? De sucesso, conhecido como dinheiro da internet. Ela está no primeiro do ranking, está lá segundo o Coinbase, segundo todos os, na verdade, os exchanges, eles colocam o Bitcoin lá em primeiro lugar. Hoje ele está em 38 mil dólares, 157,75 centavos. Nos últimos 7 dias ele cresceu 4,6%, mas isso é completamente instável, tá, gente? É volúvel. Alguns dados interessantes antes de falar de El Salvador. Bom, o Bitcoin ele é baseado no blockchain, logo ele é baseado na tecnologia peer-to-peer, tá? Pessoa por pessoa. Então, ele não requer uma autoridade certificadora, ele não requer banco central, não requer banco, não requer ninguém que regule essa transação. É apenas uma transação entre duas partes envolvidas, sendo essas partes empresas ou pessoas. Apenas é uma transação, uma troca de bens entre pessoas e empresas, ou empresas, enfim, usando wallets. A gente já fala mais sobre isso. Ele foi criado por um programador ou grupo de pessoas, né, autotitulado Satoshi Nakamoto. Aliás, se você é uma pessoa, se Satoshi é uma pessoa ou um grupo de pessoas, não importa. Um beijo, Satoshi. Você é maravilhoso, brabíssimo. Bom, Satoshi, ele... por que ele é tão maravilhoso? Né? Porque ele colocou esse projeto como open source, né? Ele é um código livre. Então ele liberou isso para a comunidade e ele simplesmente desencadeou esse mundo lá em 2007. Ele começou lá em 2009, mas ele iniciou o projeto em 2007 e liberou o código-fonte para a comunidade. E a partir dele foram criadas todas as outras moedas, né? Foi a moeda não foi a primeira foi lá em 1980 e pouco, mas foi a primeira de sucesso. Então a ideia foi criar essa moeda como meio de troca, né? Independente, como eu já disse, de autoridade central. Ele é feito eletronicamente. As transações elas são verificáveis e imutáveis. Você pode fazer pagamento, pode fazer qualquer transação usando esse meio de troca, tá? É realizado via taxas baixas, é protegido por identidade, tá? Ao contrário do que muitos pensam, e ele trabalha em qualquer horário, ele não precisa de respeitar o horário de B3, da Bolsa de Valores ou o horário de qualquer banco. Você pode transferir o seu dinheiro para lá, para uma exchange, para comprar o Bitcoin, ou você pode pedir transferência via wallet e em qualquer horário. Isso eliminaria uma série de problemas, inclusive um problema que aconteceu comigo pessoalmente, lá na Grécia. Depois, se vocês quiserem, eu conto essa história, é uma história bem divertida. Foi trágico para mim, mas é divertido. Então, o Bitcoin ele foi inicialmente desenhado para ter apenas 21 milhões, tá? No limite da sua criação. Portanto, ele se tornou uma moeda deflacionária, ou seja, ela é criada para subir de valor. Por quê? Porque ela é escassa, né? Ele trabalha com escassez. Então, tudo que é escasso, a tendência é subir de valor. E por que ela é tão escassa? Né? Porque o Bitcoin trabalha com o conceito de halving. Depois, se quiser, eu explico mais sobre isso. Mas halving acontece de 4 em 4 anos e as moedas, os limites do Bitcoin caem pela metade. Tá? Ou seja, a lei da oferta e da procura diz que tudo que reduz de disponibilidade aumenta de valor. Basicamente, hoje os mineradores
Tá? O processo de mineração, tá, gente? Eu posso deixar para um outro vídeo. É um processo que envolve criptografia, hash 256. Se quiser, depois eu explico com mais calma. Inclusive, faço uma apresentação. Inclusive, isso faz parte lá do nosso plano de ataque. Os mineradores usam, hoje em dia, chips que são bem mais avançados do que CPU e GPU. A CPU ela não é adequado para mineração, somente GPU para cima, tá? GPU nem mais é adequado para o Bitcoin, ela demora muito a fazer as criptografias. Então o ASIC chip foi um chip criado lá em 2017, exclusivo para minerar Bitcoin. Ele é um hardware que funciona só para isso, tá? Como se fosse um appliance. E ele tem um hash rate que dá um tiro de petahashes por segundo. Gente, isso é muita coisa. É um tiro assim fortíssimo, tá? Então é um hardware que foi criado com esse propósito, tá? Ao contrário do GPU, que ele tem um tiro bem inferior. Ele é bem mais lento. A possibilidade matemática de quebrar o algoritmo, de resolver problemas matemáticos através da criptografia é muito inferior ao do ASIC chip, ok? Bom, o Bitcoin hoje em dia ele já é usado em mercados tradicionais, né? Ele já é usado em El Salvador por a tiazinha lá que vende celular, que vende capinha de celular, ó. Olha lá, comerciantes de El Salvador defendem o uso do Bitcoin. 27/1, isso foi ontem, tá, gente? Tá lá na Folha. O presidente de El Salvador liberou já o Bitcoin para comprar pão. Você pode comprar pão com o Bitcoin. Você pode comprar um celular, pode comprar, enfim, qualquer coisa, uma moeda legal lá no Bitcoin, em El Salvador, ok? Para quem quer se informar mais sobre o white paper do Satoshi Nakamoto, pode acessar esse site aqui, bitcoin.org, Bitcoin Paper, PTBR. Tem lá em várias línguas, vocês podem ler na língua que vocês quiserem. Se quiserem ler em russo, pode ler em russo. E se quiser ler um pouquinho mais sobre o Bitcoin lá na CoinGecko, tem um link aqui da CoinGecko. Eu passo na descrição do vídeo. Agora Ethereum. Vamos lá. Gente, o Ethereum, ao contrário do Bitcoin, é uma plataforma de contratos inteligentes, né, que habilita os desenvolvedores a construir tokens para aplicações descentralizadas. Por que o Ethereum é tão diferente? Porque ele foi um fork do código-fonte do Bitcoin, né, e ele permitiu que as pessoas, os programadores, pudessem criar contratos inteligentes. O Bitcoin não é um contrato inteligente, tá, gente? Ele é apenas uma moeda criptográfica, é uma moeda que é para troca de valor. O Ethereum ele permite que você troque bens através de contratos. Por exemplo, você quer vender o seu apartamento. Você pode vender o seu apartamento através de um contrato inteligente na Ethereum. Isso é possível. Então, para você autenticar um contrato que é feito hoje em dia num cartório, hoje é possível ser feito no Ethereum. O Ethereum é uma moeda nativa, tá, da plataforma Ethereum. Ether é o protocolo. E ele trabalha com taxas de transação para mineração. Como eu falei, ele é uma moeda que foi criada para criar contratos inteligentes. Ela é essencialmente um código-fonte que o programador cria, como qualquer outro sistema de informação. Não tem possibilidade de downtime, de censura, fraude ou interferência de terceiros. Você pode trocar dinheiro, trocar conteúdo, propriedade, ação, apartamento, como eu falei, relógio, qualquer coisa, tá? Com Ethereum. Bom, alguns exemplos de wallets Ethereum é o MyEther Wallet, que a gente vai usar no curso, o MetaMask e o Trezor. Trezor é um hardware, que é esse hardwarezinho que vocês estão vendo aqui, branquinho e cinza, tá?
Essa é uma maneira que você consegue armazenar os seus Ethers dentro desse hardware, como se fosse um pendrive, sem precisar deixar o dinheiro nas wallets, né? Nas exchanges, desculpa. Algumas exchanges já foram invadidas, tá? Coinbase, por exemplo. Então, as pessoas que se preocupam com segurança, ou seja, todos nós deveríamos comprar um wallet desse, tá? Para armazenar os nossos Ethers, tá? Então, aqui tem um guia de uso do Ether Wallet, do Ethereum Wallet, aqui embaixo. A gente vai falar muito mais sobre isso, tá, gente? Eu estou, por enquanto, na superfície. A gente vai descer bem mais. Tether. Tether é uma stablecoin. Só voltando aqui, o Ethereum está valendo $2.405,82, está no ranking 2. A Tether está na terceira posição. A Tether é uma stablecoin, o código é USDT. Ela é uma moeda que foi criada para ser stablecoin, ou seja, é uma moeda que foi criada para ter uma paridade com o dólar. Uma Tether vale $1, tá? Então é uma moeda com valor espelhado, né? Como eu falei, é uma stablecoin, ou seja, uma moeda que é para ser usada como uma espécie de renda fixa, tá? Como o dólar digital, ele serve como um substituto escalável, né? Ela está na contramão das outras moedas, porque a sua cotação é sempre travada à cotação do dólar, tá? O principal uso do Tether é oferecer estabilidade, ao contrário da volatilidade do espaço cripto. Se você vê as cotações do Bitcoin e das outras moedas, os gráficos estão sempre assim, né? Estão sempre como onda. Na Tether isso não acontece. Bom, as moedas são emitidas por uma empresa chamada Tether Limited, que é governada pelas Ilhas Virgens Britânicas. Algumas exchanges não negociam, ou melhor, que negociam é a Poloniex e o Bittrex. Pode ser transferido para qualquer exchange ou para qualquer money layer com carteira habilitada. A Tether não cobra taxa, porém as wallets sim, tá? Aqui está o link da Tether, tá? Da moeda, para vocês lerem um pouco mais, e o link da CoinGecko. Crypto.com. Crypto.com é uma moeda que eu gosto bastante. Como eu falei, eu sou cliente da Crypto.com, eu tenho cartão de crédito deles. Para que serve? Ele está na posição lá 18ª, né? Está 0,39. Qual é o propósito da Crypto.com, né? É uma geração de protocolo de pagamento descentralizado, né? Eficiente e seguro para pagar cripto. Basicamente o que ele faz, gente, você pode comprar uma cripto lá, qualquer cripto, ou um conjunto de criptos, e trocar por uma moeda estatal. E fazer a carga numa espécie de um cartão de débito, ou melhor, um cartão pré-pago, e fazer compras num país qualquer usando esse cartão pré-pago, usando a Visa, que é uma bandeira conhecida internacionalmente. Ou seja, a CryptoCoin, ele permite que você, é uma ideia que eu considero brilhante, ele permite que você converta cripto num cartão de débito, né, como se fosse um cartão de débito, ou melhor, um cartão pré-pago, e você consegue fazer compras em qualquer lugar do mundo, né, utilizando esse cartão Visa, tá? Então é uma tecnologia inovadora que permite tornar esse processo escalável. Assim, a Visa ela tem uma escalabilidade muito maior do que essas outras moedas, né? Ela trabalha com milhares de transações por segundo, pode chegar lá a 24 mil transações por segundo. É uma arquitetura muito mais escalável do que as moedas anteriores. E, aliás, esse é um problema que as moedas precisam resolver, porque as redes estão cada vez mais congestionadas e enfim, esse é um tema também para outro vídeo. Então ela possui uma visão de desenvolver componentes, né, inovadores, com processos de encriptação escalável para proteger a privacidade dos usuários.
A Visa ela é muito famosa, né, em se preocupar bastante com segurança, então ela está mais do que consolidada no mercado. Então ela possui preços sustentáveis e mecanismos de estabilidade, né, que atendidos especialmente para o pagamento de cripto, e aproveita elementos do blockchain. A gente já tem 20 minutos, gente. Vamos tentar correr aqui. Ripple. Ripple é uma plataforma de cryptocurrency. O protocolo é XRP. Ela é do tipo Ethereum, tá, gente? Facilita a troca de Ether. Está na 8ª posição, 62 centavos. Então ela funciona como eu comentei com vocês, com a ideia do Distributed Ledger Network, que é basicamente uma rede com bancos de dados, um tipo de banco de dados distribuídos, com cópia dessas bases de dados com os blockchains em cada um dos nós da rede. E essas cópias dos blockchains, elas acontecem devido ao algoritmo. Você só consegue confirmar uma transação depois que há consenso entre todos os nós. Tá? O algoritmo faz com que todos os bancos de dados conversem. Todo mundo concordou com a transação, então beleza, pode aprovar a transação e vida que segue. Esse ledger é como se fosse um livro-razão de contabilidade, tá, gente? Que é armazenado, né? A transação é armazenada nesse livro-razão quando todos os participantes têm o consenso dessa transação. Bom, ela foi criada por Ripple Labs, tá? Que continua o seu suporte. Tem uma rede de desenvolvedores, ao contrário da rede de desenvolvedores do Bitcoin, quem dá suporte a essa moeda é o próprio Ripple Labs. Ela foi criada com 100 bilhões de tokens na semente, né? Depois a gente fala mais sobre os tokens. Não há mineração, não há prova de trabalho, como é o caso do Bitcoin. A gente vai criar um vídeo só para falar de prova de trabalho, prova de stake e prova de história, tá, gente? Então, ela não há mineração e a parte da propriedade do Ripple Labs é em torno de 50 milhões, 55 milhões numa conta de depósito, tá, da Ripple Labs. E eles não pretendem vender isso, né, gente? Obviamente, senão o valor da moeda vai cair bastante. Ela está na contramão do restante do mundo cripto, porque ela agiliza as transações bancárias, ao invés das outras moedas que não estão nem um pouco preocupadas com intermediários, né, com o mundo bancário. Cardano está no ranking 6, está 1,02 dólares. Ela foi criada por uma empresa chamada Input Output Hong Kong, IOHK. Ela é liderada pelo Charles Hoskinson, ex-fundador da BitShares, Ethereum e Ethereum Classic. É uma plataforma descentralizada que permite de maneira segura e escalável. Tá? Ela é criada na linguagem Haskell. Não sei se vocês já estudaram Haskell, gente, mas eu só vi Haskell na faculdade. Então, provavelmente, muita pouca gente sabe Haskell, uma linguagem mais acadêmica. E exatamente esse é o propósito, é uma filosofia científica, né, de pesquisadores de código, engenheiros de ponta e experts que criaram essa blockchain, né? Então ela usa tokens nativos com tokens para trocar aplicação e adquirir exchange, e você pode adquirir em exchanges também. Bom, essas wallets, as wallets que a gente pode armazenar o ADA, aqui é o protocolo, é a Daedalus e a Yoroi. Ela foi construída lá no Japão, né, e trabalha com uma criptografia muito avançada, tá?
e futuramente irá suportar também Bitcoin, Ethereum e outras. A empresa que dá suporte, né, está comprometida para entregar esse sistema é Emurgo. Eles faltam entregar algumas coisas do ecossistema, tá, gente? A moeda está em operação já, mas eles prometem entregar um throughput, né? Prometem entregar uma transação por segundo bem acima das outras moedas, tá? Depois a gente fala mais sobre transação por segundo. Solana está na posição 6, 88 dólares e 89 centavos. É um projeto open source altamente funcional, baseado nessa tecnologia, né, sem permissão, sem intermediário de blockchain, e oferecem finanças centralizadas, DeFi, né, que é o acrônimo para finanças centralizadas. Bom, a ideia inicial ela se deu em 2017, mas ela só foi lançada, só entrou em produção em 2020, pela Solana Foundation em Genebra, Suíça. O protocolo da Solana é projetado para a criação de aplicativos descentralizados, como todas as outras moedas, e visa melhorar a escalabilidade, está introduzindo o conceito de prova de história e prova de stake. Depois a gente fala sobre isso, gente, porque senão o vídeo vai ficar com 2-3 horas. Acho que não fica muito produtivo, né? Gera muita carga cognitiva. Então, devido ao modelo de consenso híbrido, a Solana aproveita o interesse tanto de traders pequenos quanto institucionais. O foco importante para a Solana é tornar as finanças descentralizáveis acessíveis a uma escala maior. Bom, a Solana Foundation anunciou na semente 489 milhões de tokens, tá? E hoje ela tem 260 milhões que estão no mercado. A distribuição é a seguinte: 16,23 foram para a venda inicial da semente, 12,92 foram para a venda da fundação, 12,79 foram distribuídos entre os membros da equipe e 10,46 os tokens foram entregues à Solana Foundation. Os demais tokens, ao redor de 47,6, foram liberados para o público, né, estão à venda. Esses valores são os últimos que foram divulgados, tá, gente? Isso aí muda constantemente. Chainlink. Gente, dá para fazer um vídeo de meia hora, 40 minutos só falando de Chainlink. E é melhor eu parar aqui no Chainlink, senão a gente vai ter mais de 40 minutos de vídeo. Bom, o Chainlink é uma moeda fantástica, gente, fantástica. É uma moeda, dentre essas, é uma das moedas que eu mais gosto. Claro, depois de Bitcoin, depois de Bitcoin e Ethereum, né? O Chainlink ele inicia a transação com dados fora da blockchain, tá? E ele cria o problema Oracle. Vamos lá, o que é Oracle, né? O que é Oracle? Oracle não é o banco de dados, tá, gente? Não é não. Oracle é um problema em que você inicia os dados fora da blockchain e entra com os dados através de APIs e backends para dentro da blockchain. E a mesma coisa também o inverso, ele pode ser iniciado dentro da blockchain e sair da blockchain através de outros sistemas APIs e backends. Isso gera um problema, né, que é chamado problema Oracle, que é basicamente uma quebra das vantagens da arquitetura descentralizada, que faz com que haja um ponto único de falha se houver só um Oracle trabalhando nessa solução, nessa arquitetura. Então, reparem que é uma moeda híbrida, né? Você trabalha tanto com uma arquitetura centralizada quanto descentralizada. Como que faz para resolver esse problema? O Chainlink trabalha com um conceito que é o Decentralized Oracle Network, que permite, né, essa criação de smart contracts híbridos, fornecendo serviços descentralizados,
né? Ele faz com que o Oracle, a parte do Oracle, né, do modelo de Oracle, seja também descentralizado, ou seja, não é só um Oracle que fica fora da blockchain processando os dados para enviar para dentro da blockchain, e nem de dentro para fora. São vários Oracles, tá? Isso em produção. Claro que em desenvolvimento a gente bota um Oracle só. Então pensem que vocês, por exemplo, são um fazendeiro, né? E vocês estão cuidando lá da sua plantação de milho. E você, como fazendeiro, sabe que o milho da sua plantação, se chover, se por acaso chover, rapidamente o teu milho vai crescer e você vai poder distribuir para vários supermercados. Então, uma operação típica disso é fazer com que você conecte um serviço de previsão de tempo com uma tática de venda. Então você conecta um serviço de previsão de tempo, se chover, você sabe que depois de 5 dias você já consegue pegar o seu milho, fazer logística para os supermercados e vender e fazer uma blockchain, fazer um contrato inteligente com isso. Ou seja, a gente faz toda uma automação aí de serviços de previsão de tempo com contratos inteligentes vendendo milho para outras instituições que são supermercados. Repare que é um modelo de negócio fantástico, fantástico. Isso pode se dar também, por exemplo, entre um jogo, os clubes de futebol eles podem fazer também uma outra transação parecida com essa. Por exemplo, você pode ter, se você tiver, por exemplo, um jogo de futebol, Flamengo versus Corinthians, então você pode criar uma lógica de programação. Se o Flamengo ganhar, compra NFTs do Flamengo. Depois eu explico o que é NFT. Se o Corinthians ganhar, compra NFTs do Corinthians. Então, você pode ganhar dinheiro nesse processo. Além de toda essa lógica de mundo externo conversando com o mundo do blockchain, como eu comentei ainda há pouco, ainda tem um outro projeto que é muito interessante, que é o Metaverso, que é um projeto de realidade virtual. Imagina que você bota lá um óculos virtual, um óculos para adentrar no mundo virtual, né? E você começa a jogar dentro da plataforma Metaverso. E aí você tá jogando, sei lá, um jogo de tiro ou um jogo de armadura, e você compra armadura, compra isso, compra aquilo, faz transações, faz negócios, tudo dentro do jogo usando o Chainlink. Isso já está rolando, gente, já está rolando. A Chainlink já está trabalhando junto com o Metaverso para criar jogos com essa visão, tá? Além disso, tem mais de 100 parcerias e outros projetos com o Metaverso. Ele trabalha com o conceito de Cross-Chain Interoperability Protocol. É um protocolo de interoperabilidade que entra e sai da blockchain, entra e sai dos smart contracts. Ele é baseado no token ERC20, é baseado em Ethereum. E outra coisa que é fantástica, gente, fantástica. Olha, a AWS realmente mora no meu coração, viu? A AWS criou um serviço que é o Chainlink Node on AWS, que permite você criar lá um pool de oracles para interagir com a Chainlink, né? Para interagir com a Chainlink, olha lá, olha que legal. Um pool de oracles, tá? E que esse pool de oracles interaja com a blockchain, tá? E cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Gente, eu vou criar um outro vídeo para continuar falando sobre as outras moedas, tá? Acredito que esse vídeo atendeu o objetivo, espero que tenha ficado claro para todos. Assim, vamos criar vários outros vídeos com esses conceitos, então não fiquem ansiosos, a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Se tiver dúvida, escreve lá embaixo do vídeo. Não esqueça de assinar o canal, clicar no balão-dango do sininho e vambora ficar rico, galera. Aquele abraço.